Amém? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós hoje vamos falar de algo muito importante, né? Algo de suma importância. Nós vamos falar da pessoa de Jesus Cristo. E no decorrer do desenrolar, do desenvolvimento, né, a qual nós vamos falar da pessoa de Jesus Cristo, eu vou contar também um testemunho, vou contar também para vocês algo de minha atitude que ocorreu hoje na minha casa, com minha família, com meus filhos, para que você possa entender, né, de forma bem clara aquilo que Deus quer falar ao teu coração através da palavra que vai sair da minha boca. Amém? Quem está de acordo aí? Amém. Quem quer ouvir a voz de Deus? Amém. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Amém. Amém? Olha para o teu irmão e diga assim para ele assim: está triste? Está triste? Olha para o teu irmão e fala assim para ele: você está triste? Fala assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Amados irmãos, amados ouvintes da palavra do Senhor, eu não vou tomar muito tempo, tá? Louvado seja Deus. Eu quero falar do que tem acontecido, que está acontecendo hoje nas igrejas, nas casas, nos bairros, nos municípios. Eu gostaria que você abra a tua Bíblia comigo, louvado seja Deus, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, do versículo do 41 ao 52. Aquele que achar pode ler em alta voz e bom som. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 2, versículo 41 até o 52. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que achar pode falar em alta voz e bom som: eu achei. Amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, do versículo 41 ao 52. Pode ler tudinho aquele que achar, por favor. Aleluia, glória a Deus. Quem achou aí? Amém. Amém? Pode ler, pastor, bem rapidinho, não perder tempo não. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não achou José nem sua mãe. Eles, porém, pensando que ele vinha em companhia deles pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o encontraram, se surpreenderam e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procuravam. E ele lhes disse: por que é que me procuraram? Não sabes que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com ele e foi para Nazaré. E era-lhes submisso. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Até. Senhor nosso Deus, nosso Pai, instrua-nos como falar com a sua igreja.
Fala ao coração da sua igreja, assim como o Senhor falou nessa escritura sagrada comigo. E assim eu fiz os meus filhos entender, assim como o Pai, da mesma forma, faça a tua igreja entender, alcançar o favor do Senhor nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, amados ouvintes da palavra do Senhor, eu vou fazer em janeiro, dia 3 de janeiro, 22 anos de batismo nas águas. Me batizei em 2001, no dia 3 de janeiro, E algo interessante que depois que eu me batizei, eu entendi que eu me aliancei com Cristo, que eu fiz uma aliança com Cristo, e a partir de então eu me submeti às escolas dominicais, eu me submeti às subidas ao montes, eu me submeti a estudos de capacitações para liderança cristã, de evangelizações. Fui na companhia de alguns ministros do Evangelho aos manicônios, aos centros de recuperações, alguns lugares, a qual fui autorizado a ir junto deles para poder aprender o que é crescer na graça e no conhecimento. Acompanhei alguns líderes num tempo muito bom, num espaço de 12 anos aproximadamente, e eu não desgrudava dessa liderança. E eu queria aprender, eu queria entender o que era de fato e de verdade servir a Cristo. Eu queria poder aprender o que é fazer a obra do Senhor, o que é conhecer a Deus, o que é ser um cristão de verdade. Mas para isso a gente precisa querer aprender, a gente precisa seguir alguém que possa nos ajudar a crescer. A gente temos que andar com mentores, com pessoas idôneas, pessoas maduras, pessoas capacitadas, pessoas entendidas da palavra do Senhor, para que a gente possamos alcançar as coisas de Deus. Hoje nós vivemos num mundo, irmãos, onde pessoas dizem que o pastor dela é Jesus Cristo, onde as pessoas acham que elas vão ser libertas através de só buscar a Deus. Na verdade, as coisas não é desse jeito. A gente precisa aprender. A gente precisa aprender com alguém que possa nos ensinar. Nós sabemos que a ovelha gera outras ovelhas, mas quem apacenta se chama pastor. Quem cuida se chama pastor. Quem trata das feridas se chama pastor. Quem corrige se chama pastor. Quem tira carrapichos se chama pastor. Então nós sabemos que no meio da sociedade nós vamos ver casas por aí afora, pessoas em declínio. Você percebe que o que mais você se ouve aí é pessoas que se suicidaram, pessoas que morreram porque fizeram alguma coisa errada, pessoas que foram presas porque roubou, matou. Você vai ver muitas coisas por aí afora, noticiando, irmãos, casos assim. E muitas das vezes são pessoas que já ouviram a palavra de Deus. São pessoas que muitas das vezes você chega até elas, vai pregar o evangelho, ela diz: já sei, já conheço. Mas a bem verdade que a Bíblia vai relatar no Evangelho de João, que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Antigamente nós vimos por aí afora, irmãos, antigamente no Velho Testamento, na era de Moisés, as coisas eram bem radical. Nós vimos, por exemplo, as crianças, elas tinham que saber pelo menos o Pentateuco. Pastor, o que significa Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Os 5 primeiros livros escritos pelo Moisés.
né? Um dos líderes mais citados na Bíblia Sagrada. Então nós vamos perceber que naquela época, as crianças, numa fase de uma certa idade, elas tinham que ter aprendizagem, pelo menos dos 5 primeiros livros da Bíblia. Tá certo que existem muitas pessoas hoje por aí que são formadas em pastores, são consagradas, alguns ao ministério, são iletradas, pessoas que não estudaram, cantores. E eu tenho amigos assim que não estudaram, não têm o primeiro ou primário formado, mas são pessoas que têm temores a Deus. São pessoas que podem não ter estudado, mas prega como ninguém, conhece a Deus como ninguém, tem intimidade com Deus e o temor de Deus, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós vamos ver casos. Eu, por exemplo, eu já apacentei um casal de diáconos que não tinha estudo, mas era um dos melhores diáconos que a gente tinha no ministério. Não faltava culto, servia água, abraçava as pessoas quando chegava na igreja, dava satisfação. Podia chover, podia fazer sol, estavam eles lá. E é bem verdade que nós vamos olhar para essa história. Na Bíblia Sagrada nós vamos ver 3 episódios de Cristo falando, baseando a sua idade. A gente vai ver quando Cristo nasce, que ele é nascido, gerado e é posto ali numa manjedoura, aproximadamente com 1 mês ou 40 dias. O historiador vai contar a história de Jesus, vai contar a história dos pastores que levaram mirra, incenso e ouro. Nós vamos ver a história de Jesus no Evangelho segundo escreveu Lucas, que acabamos de ler agora, a qual Jesus tinha 12 anos. Nós vamos ver lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, quando Jesus foi batizado por João Batista, ele tinha aproximadamente 30 anos, né? Para 30 anos e meio. Então, nós vamos ver os casos mais essenciais, acredito eu que foram os casos mais essenciais que os escritores escolheram para postar na Bíblia. Porque nós não vamos se deparar com outras idades de Cristo na Bíblia, não vai relatar. Nós vamos ter somente esses relatos. E nós vamos ver aqui numa página que diz que se fosse escrito todos os milagres que Jesus fez na terra, não haveria livros sequer que poderiam ser escritos os milagres que ele fez, né? Então acredito eu que os historiadores, eles marcaram essas idades porque tinha e tem um propósito. Nós vamos ver no nascimento de Jesus sendo perseguido pelo rei Herodes para o matar. Por quê? Porque só ele queria reinar naquele lugar. E ele não queria dividir a sua glória com ninguém. Ele queria ser o único rei daquele local. Então ele procurou matar o menino Jesus. Nós vamos ver que os pais se retiraram, foi avisado em sonhos, se retiram e depois volta depois da morte de Herodes. Nós agora vamos ver o historiador, o escritor Lucas. Ele escreveu acerca de Jesus em Jerusalém. Naquela época existia durante aquele ano 3 tipos de festa: festa da Páscoa, festa do Pentecoste e festa dos Tabernáculos. Nós vamos perceber que há uma festa, e essa festa ela atrai as famílias naquela época. E a família de Jesus ela vai se unir com seus parentes e amigos. Acredito eu que vão fazer uma espécie de excursão e vão até a cidade de Jerusalém, vão comemorar aquela festa. Naquela época os homens eles eram mais cogitados a estar nessa festa, não muitas mulheres. As mulheres até iam para
e o seu filho, como era o caso de Maria, pela submissão que ela tinha a José. Então eu acredito que na primeira fila ia as crianças, na segunda fila ia as mulheres conversando, na terceira fila iam os homens, né? Acredito que programando o que iriam fazer ali, qual tipo de oferta ou adoração que eles iam prestar ao Senhor. E no meio daquela festa, no meio daquela discussão que ocorreu ali, eles fazem o que tinha que ser feito e eles retornam da mesma forma para casa, da mesma forma que vieram. Mas cerca depois de um dia, eles se deram conta e foram procurar o menino Jesus e não encontraram. Eu acredito que durante esse período eles imaginavam que Jesus estava ali, né, no meio de volta, no meio daquela viagem, né? Naquela época não tinha ônibus, não tinha carro. Eu acredito que naquela época era aquela tipo charrete, né, aquelas coisas assim, carruagem, né? E eles, ou talvez a pé também, não sei, né? O texto não relata aqui. E depois de um dia, eu acredito que eles estavam conversando acerca daquela festa, de tudo que aconteceu. Às vezes quando a gente sai da igreja, poxa, o que aconteceu, né? Foi bacana, nós oferecemos ao Senhor o melhor, o sacrifício, nós sentimos a glória de Deus, a presença de Deus, e quando de repente, depois de um dia, ele se dá conta que o menino não está ali. E o que acontece? Ele começa a perguntar aos seus parentes: vocês viram Jesus? Vocês viram Jesus por aí? Acredito que os parentes: não vimos Jesus. E foi no meio dos amigos, dos colegas: vocês viram Jesus? E eles: não, nós não vimos Jesus por aqui. Mas o que será que aconteceu com esse menino? E eles retornam para Jerusalém de volta. E quando eles retornam para Jerusalém, eles chegam até o local onde esteve ali festejando, comemorando aquela festa, eles encontram Jesus. Como que eles encontram Jesus? No meio dos doutores, irmãos. E o que é que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava pregando para os doutores. O texto vai relatar, irmãos, que Jesus, eles perguntavam a Jesus as coisas, e Jesus respondia, e ele se admirava das coisas que Jesus respondia. Então nós vamos perceber, irmão, que as pessoas, os doutores ficavam impressionados com tamanha sabedoria, irmão, do menino Jesus. As pessoas olhavam para Jesus e falavam assim: ele é diferente, deste tamanho, olha a postura desse menino, deste tamanho, olha a responsabilidade que esse menino tem com a palavra de Deus, deste tamanho, olha a unção que desce sobre esse menino. Não precisa nem da glória, irmão, porque as pessoas são da glória quando elas sentem a presença de Deus. Será que você está sentindo a presença de Deus aí? O menino sozinho, ele arranca a admiração daqueles doutores. Às vezes não precisa a igreja lotada, a igreja às vezes não precisa, às vezes muitas pessoas ali, irmãos, talvez pessoas já com tantos anos de evangelho, às vezes precisa de uma pessoa pequena, mas tamanha intimidade com o Senhor. Era o que Jesus mostrava para aqueles doutores. O texto diz que aqueles doutores perguntavam a eles e Jesus respondia, e eles ficavam impressionados. Irmãos, não precisa a igreja cheia, não precisa você estar no meio de multidão. Basta você que tem compromisso com Deus, você que tem responsabilidade com essa palavra aqui, com a Bíblia Sagrada. Basta quando você abrir a boca, você arrancar elogios daqueles que acham
coloca em cima do púlpito. Desculpe, irmão. Desculpe. Mas crente de verdade não anda com o celular, anda com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Desculpa. Deus santo, aleluia. Eu não tenho nada contra. Eu gosto das redes sociais. Eu gosto de celular. Mas eu sou apaixonado pela minha Bíblia. Aonde eu vou, eu quero carregar comigo. Eu tenho essa Bíblia aqui de estudo. Eu tenho ela há mais de 12 anos. Só para você saber. Para a glória de Deus. E eu não abro mão dela por nada. Eu até botei uma capinha por fora para ela ficar mais resistente. E quando Jesus, ele está ali falando com os doutores, a sua mãe e seu pai chega até ele e pergunta: Jesus, nós estamos te procurando, aonde tu estava até agora? E ele diz para a mãe: a senhora não sabe que me convém cuidar das coisas do meu pai? E a sua mãe se cala. Ela ficou sem entender, mas ela guardou aquelas palavras no seu coração. E quando ela chamou o menino para vir, o menino veio, porque ele era submisso aos seus pais. Aleluia. Irmãos, é bem verdade, é algo interessante. Hoje o que mais difícil é você ver uma criança pregando a palavra. Você vai até ver nas redes sociais. Quando vê, eles botam logo nas redes sociais. Quando vê uma criança com 12 anos de idade, cheia do Espírito Santo, pregando com gente grande, ele chama, até os gideões, irmãos. Pode perceber, pode ver se não é verdade. Eles colocam nas redes sociais, eles chamam. Sabe por quê, irmão? Porque hoje o que mais difícil é ver uma criança com responsabilidade nas coisas que é de Deus. Aleluia. Deus santo, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Desculpa, às vezes você vai ver por aí um menino de 12 anos. Um dia eu passei, eu estava com a vista boa na época. E aí, tio, dá um dinheiro para comprar um cigarro ali, tio. É assim que estão as coisas. Se a gente não ensinar nossas crianças, se a gente não evangelizar, é assim, irmão, que vai acontecer. O mundo, às vezes as pessoas dizem que já é do maligno. Sim, está escrito, mas eu quero te dizer uma coisa, ei, ouvinte da palavra de Deus, eu quero te dizer, não aceite essas coisas, não se conforme com este mundo. Paulo diz isso, mas transformai pela revelação do vosso entendimento, para que possais experimentar em vocês a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eu quero te dizer que as pessoas pegam esse texto isolado e dizem que o mundo já é maligno. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ei Bíblia, ei você que já acha que conhece a Bíblia. Eu quero dar um nó na sua cabeça. Eu quero te contradizer o que você anda falando aí que o mundo já é maligno. Eu quero te dizer que o céu foi dado ao Senhor, a terra foi dada aos homens, mas o inferno foi dado aos demônios. Deus olhou para mim e para você e disse: crescei e multiplicai a terra, dominai as aves do céu, aos peixes do mar, aos animais do campo. Pede porque eu te darei nações por herança. Em Bíblia, eu quero dizer para você que o céu foi dado ao Senhor, a terra foi dada para mim e para você que acredita, mas o inferno e os demônios fiquem lá. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tem pessoas entregando a terra na mão de Satanás. E quando essas pessoas ignorantes entregam a terra na mão de Satanás, o que é concordado na terra é concordado no céu. O que é ligado na terra é ligado no céu.
Lá no céu, o céu concorda. Mas quando se levanta um Bíblia que contradiz essas coisas e diz assim: Satanás, o céu foi dado ao meu Deus, a terra foi dada aos homens, para mim e para todos aqueles que acreditam, mas o inferno foi dado para você. Nós não queremos nem você debaixo dos nossos pés. Vai para o inferno, nem que se tiver um sexto, é para lá que você vai. Sai agora em nome de Jesus. Aleluia, Deus Santo, aleluia, Jesus. É isso que a gente precisa aprender, igreja. As pessoas estão entregando a terra para Satanás. Antes Satanás faz, ele vem passear por ela. E quando eles vêem uma brecha numa família que está brigando, aí ele vai, ele destrói aquela família, ele separa o casal, irmão. E quando ele vê, às vezes, uma mãe e um pai que estão fazendo uma briga, esquece dos seus filhos, de cuidar dos teus filhos. O teu filho, às vezes, vê aquela cena, já não aguenta mais, comete um suicídio, ele sai de casa, vai para as drogas, ele olha para o exemplo do pai e da mãe. Se for menina, vai olhar para o exemplo da mãe. Eu sei como minha mãe é assim, desse jeito, brigando com meu pai, não tem vergonha, xingando meu pai, escomandando meu pai. Eu não quero ficar nessa casa mais um minuto. E ela vai sair por aí, irmão. Olha o pai, aquele que é um menino, olha o exemplo do pai, e diz assim: eu quero ser igual ao meu pai, porque meu pai xinga, meu pai bate, meu pai é ruim, meu pai é covarde, ele bate na mãe, ele briga, ele tá ali, e aí o filho vai para as drogas, vai para a rua, vai fazer coisa que não deve. Sabe por quê? Porque as pessoas não entendem que a terra foi dada para os homens, para crescer e multiplicar, para crescer na graça e no conhecimento. Aleluia, Deus, Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. As pessoas estão entregando, irmão, de bandeja na mão de Satanás a sua família. Ah, vou separar, não vou casar nada. Ah, eu vou desmanchar. Ah, eu vou sair de casa. Ah, é vagabundo, não quer nada. As pessoas, elas estão assim, irmãos. Elas não estão mais dando ouvido à voz de Deus. Elas não acreditam que Deus pode mudar o quadro, que pode mudar a situação, que pode transformar vidas. Elas não acreditam mais que a palavra é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Elas não acreditam, falam: é doido. Se a pessoa está indo para a igreja, é doido. Se está indo para a igreja debaixo de chuva, é maluco. Debaixo de chuva vai ficar doente. A gente pode orar em casa. Não é assim que as pessoas fazem? Esquece que esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Esquece que Jesus valorizou, irmão, e que ele disse: orai para que o Senhor não volte em dia de inverno, porque muitos vão ficar, irmão. Muitos estão trocando valores, estão trocando Cristo por um cobertor quentinho, por uma televisão, pelo telefone, pelas redes sociais. Quer ver Cristo em casa, irmão? Desculpe, Cristo em casa é para doente, é para pessoas acamadas. Desculpa, internet, redes sociais, é para quem não pode, quem está trabalhando, não tem tempo de ir para a igreja, porque o horário não bate. Desculpa, meu irmão, desculpa, se Jesus voltar, cuidado! Aleluia, glória a Deus. Cuidado! A minha esposa está em testemunho, meus filhos estão aqui. Pedro Henrique, Gabriel e Marcos Eduardo. Pedro, fala amém. Pedro, vem, traz eles para cá, por favor, pastor. Traz eles para cá, por favor. Louvado seja Deus. Pedro, fala amém, daí mesmo você está, fala amém. Esse é o meu filho de 13 anos. Gabriel. Marcos Eduardo. Amém. Nem precisou falar. Esse tem 5 anos, Marcos Eduardo. Cara, ele é demais, né? Esse aí, esse dia, irmão,
ele contou. Eu queria muito que ele contasse, né, Marcos Eduardo? Marcos Eduardo, você quer contar aqui para as pessoas te verem lá na... Vai passar lá na rede social, Marcos. Você quer contar a volta de Jesus? Então vem cá, vai te filmar, você vai passar lá, Jesus não te ver, vem cá. E esse tem 5 anos, vem cá. Você vai falar para os irmãos, o quê? Que o irmão da Senhor? Amém. Meu nome é Marcos Eduardo, tenho 5 anos. Eu vou contar como Jesus vai voltar. Ele vai voltar numa nuvem gigante e vai levantar do seu trono o seu cavalo. Um monte dos guardas dele vão estar do lado e vão estar tocando as trombetas, batendo os tambores. Aí todo mundo vai olhar para o céu. Aí os mortos vão se levantar e o mal vai ir para o fogo. E também os vivos também vão para o céu. Amém. 5 anos de idade. Aleluia. 5 anos. 5 anos. Com quase 1 ano foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo entregou a revelação para mim. Tem gravações dele no monte, profetizando para famílias. Com 5 anos de idade que ele tem hoje, com 1 ano de idade, ele já era batizado com o Espírito Santo. Cadê Gabriel? Gabriel? Fala bem, Gabriel. Fala bem, eu também? Amém. Esse tem 8 anos. Irmãos, eu sentei os 3 hoje, dentro do nosso quarto, eu e da minha esposa. Chamei eles do quarto deles para o nosso quarto, sentei os 3 lá no cantinho da parede, falei, senta aí que o papai quer conversar com vocês. E eu comecei a falar para eles que quando eu tinha 5 anos, irmãos, 5 anos de idade, a minha mãe se separou do meu pai. Foi triste, foi dolorido. E até hoje eu lembro das cenas. Irmãos, ela foi morar junto comigo pequeno. A minha irmã mais velha, ela ficou com a minha avó, que minha avó já partiu, que vinha a ser mãe do meu pai. E a gente morando de favor e muitas necessidades nós passamos, irmãos. E eu convivi e a minha mãe arrumou uma pessoa que veio a ser meu pai de coração, que vem a ser o pai das minhas 2 irmãs caçulas, mais nova, tem 4 irmãs, né? E ali, irmãos, eu cresci e na minha adolescência, da idade de Gabriel, eu contando para eles, eu passava fralda, lembra daquela fralda de pano que fazia um bezinho? Dobrava, quem lembra aí? Né? Eu passava aquela fralda, fazia mingauzinho de panela, de cremogema, né? Para fazer a mamadeira para minhas irmãs. Eu trocava elas, eu só não dava banho, né? Eu acordava de madrugada para engraxar o sapato do meu pai de coração. Era 2, 3 horas que ele fazia TU, que era trabalhar de madrugada, e eu tinha que levantar para fazer esse trabalho. Com 8 anos de idade para 9. Comecei na minha adolescência, irmãos, a trabalhar em oficina de carro, eu contando para eles. Eu comecei a trabalhar, raspando bonequinho de gesso, escultura, né? E eu falei para Pedro Henrique, eu falei, se eu ficasse com o cara de bobão, eles mandavam embora, porque eles não querem ninguém paradão, bobãozão não, eles querem esperto, gente esperta, para fazer o trabalho, porque eles querem ganhar dinheiro, e tem que dar produção nesse tipo de trabalho. E como eu não era muito rápido, eu era um pouco lento, o rapaz, o outro menino, adolescente, era mais rápido que eu, eles preferiram, optaram em ficar com o outro menino, e eu fui demitido. Aí eu fui trabalhar em outros lugares, como mercados, mini-mercados, né? Supermercados, mini-mercados. E foi assim minha vida, irmãos. Depois eu fui morar houve uma separação da minha mãe.
Até hoje minha mãe não tem mais ninguém. Ela é sozinha, ela e Deus, né? E as minhas irmãs cresceram, graças a Deus se casaram, são donas dos seus narizes, né? Ganhei como filhas na fé, sou pai na fé. Ensinei o caminho, preguei o Evangelho para todos eles quando eu me converti, né? E fui explicando para eles que eu aceitei, eu tinha visão boa na época, eu aceitei Jesus Cristo. E quando eu aceitei Jesus Cristo, eu me propus a me batizar nas águas. Fiz o discipulado em 2001, no dia 3 de janeiro de 2001, eu me batizei na Cachoeira de Macacu, no lugar chamado Valéria, né? Cachoeira de Macacu em 2001. Está ali no quadro, ali a data, ali no certificado para quem quiser ver, está ali no quadro. Então, o que vai acontecer, meus amados? Eu passei a frequentar a escola dominical. Eu disse para ele que depois, um tempo depois, eu fui para Macaé, né? Fui para Macaé e chegou lá, eu conheci a mãe deles. Cheguei até a avó deles, que é a dona Marli, pedi o consentimento para que eu pudesse casar com a filha, que é assim que a gente deve fazer, com todo carinho e respeito, e dei esse exemplo para eles. Falei para eles que a gente faz de tudo hoje para que eles tenham um bom alimento, uma boa casa, uma boa condições, para que eles estudem, eles sigam Jesus Cristo, eles façam uma boa ação, honrando e obedecendo. E aí eu perguntei para eles: a gente não damos exemplo para vocês? E eles responderam: sim, pai, sim. A sua mãe não dava exemplo para vocês? Olha o exemplo que seu pai deu para os pais, obedeceu os pais, procurou honrar os pais no meio da dificuldade, no meio da onde, irmãos, as coisas não era coisa fácil, não era vida fácil. Antigamente as coisas eram difíceis, era 2 tomatinhos que a gente ia comprar, uma cabeça de cebola, de vez em quando pedia um palito de fósforo emprestado ao vizinho. Quem pegou essa época aí? Com dente de alho. É verdade ou é mentira? As coisas eram fáceis? Os nossos vizinhos naquela época pareciam parente, né? Ô vizinho, tem um dente de alho aí para emprestar? O palito de fósforo, né? Irmão, era assim, irmão. Era assim, irmão. Uma canequinha de açúcar, isso aí. Irmãos, eu sentei com eles e eu conversei. A minha linha na época era a linha de saco de cebola, aquela linha vermelha. E eu emendava, fazia um carretel, aí eu tinha que soltar, era ratinho. Aquele papel, aí chamava de ratinho, né? E soltasse uma capifa pesada, arrebentava. E eu falei: meu filho, hoje a gente se esforça para dar o melhor para vocês. Valorize, obedece os pais. Procura dar valor às pessoas, à igreja. Esse momento que vocês estão vivendo. Porque, irmão, hoje as coisas estão mais fáceis. Hoje, se você olhar por aí, está arriscado você ver um morador de rua com um telefone celular. Alô? É os Estados Unidos que está falando? É verdade ou é mentira? Está arriscado encontrar um morador de rua com celular, meu irmão, ligando para a pessoa lá fora. É verdade. Hoje as coisas aparentemente está fácil, sabe por quê? Porque, irmão, as pessoas agora elas vão ter essa facilidade para quê? Para poder o diabo tragar as almas para o inferno. Porque vai haver um anticristo, irmão, um falso mestre, um falso profeta, que vai implantar um chip e o alimento vai ser com facilidade, como já é. Como já é. Você repara que hoje todo mundo ganha aí, ó, por causa dessa maldita doença. Você repara que as igrejas já não estão mais orando, irmão. Por que as igrejas não estão orando? Sabe por que as igrejas não estão orando mais? Porque tem gente que está ganhando o Auxílio Brasil, irmão. É verdade ou é mentira? Tem gente que não está orando. Eu estou falando aqui, mas não estou
redes sociais. Nós não estamos julgando, né? Não estamos citando nomes, mas é verdade, irmão. As pessoas estão acomodadas. O presidente às vezes vai achar que está fazendo às vezes o bem, que realmente que é o que eu acredito que ele está tentando fazer com isso, ajudando as famílias assim, né? Porque o que a gente mais quer é que as pessoas não passem necessidade, é o que a gente ora. Mas as pessoas às vezes não sabem aproveitar esse Auxílio Brasil, esse dinheiro que o governo proporcionou, irmão. E sabe o que acontece? Eles às vezes têm um entendimento fútil, têm um entendimento pequeno. E às vezes eles acham que pô, eles vão perder esse auxílio e quer que a enfermidade ela até continue. Quem acredita que isso é possível? É possível isso? É possível. É possível. Tem gente que está querendo que continue. Sabe por quê? Porque não acredita que mesmo que Deus acabando com essa enfermidade, Deus pode alimentar o justo. Porque a Bíblia diz, ela me ensina que o justo vive pela fé, irmão. Davi, ele mesmo declarou: fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado e nem a descendência de Deus mendigar o pão. Aleluia, Glória a Deus. As pessoas, elas não acreditam que a palavra, as promessas de Deus, elas se cumprem no dia de hoje também. E elas ainda continuam torcendo para as coisas maus. Continuar, irmãos. O que a gente temos que fazer é dar um basta nisso. É a gente implantar no coração das pessoas que sem fé é impossível agradar a Deus, que a gente temos que ter fé, que tudo é possível que crê, que a gente temos que ter fé, que Deus ele pode mudar o cativeiro, que a gente tem que implantar fé no coração dessas pessoas, que essas pessoas vão dar a volta por cima, que Deus vai abrir as janelas do céu para aquele que abre a mão, para aquele que acredita em Deus, que aquele que faz pela obra do Senhor, aquele que acredita e faz pelo reino, Deus vai abrir a janela do céu, vai derramar bênção sem medida, só para quem acredita nisso, tem um grito de glória a Deus! aleluia, glória a Deus. Deus ele quer mudar, irmãos. E eu creio, eu acredito que vocês creem, que nós cremos que Deus vai mudar. Aleluia, Deus vai mudar. glória Porque nós estamos fazendo aquilo que precisa ser feito. Não importa quem não acredita, o que importa é que nós cremos. E nós não vamos parar. Nós vamos sair por aí afora implantando fé no coração dessas pessoas. Falando para elas que Deus ainda tem esperança. Que Deus ainda vai mudar o quadro da história dela. Vamos crer nisso. Vamos crer nisso. a Deus. Deus vai mudar a história. Eu creio. Deus vai mudar vidas. Glória a Deus. Pedro Henrique, Pedro, fala para ele se posicionar na bateria, por favor. Se posiciona ali, meu filho, na bateria, por favor. Vamos colocar de pé. Louvado seja Deus. Deus vai mudar o quadro da sua história. Você crê nisso? Deus vai mudar o quadro da sua família, dos seus vizinhos, dos seus amigos. Basta você fazer a sua parte. Deus não precisa de muitos. Deus precisa de um voluntário que esteja disposto, que tenha compromisso com as coisas de Deus, que tenha responsabilidade com a palavra de Deus. Quantos têm largado a sua Bíblia em cima da estante, debaixo às vezes dali do colchão, ou talvez debaixo do travesseiro, ou talvez a Bíblia aberta em cima de uma estante com um amuleto. Quantos têm feito isso? A Bíblia está cheia de poeira. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós meditamos, crescemos na graça e no conhecimento, que a gente vá por todas as pessoas e pregamos o Evangelho de Cristo. E aquele que crê e for batizado venha ser salvo, e que não crê vai ser condenado. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Aleluia.
Vamos louvar a Deus assim, ó. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti. Esconda o rosto para que vejam Tua face de mim.
essa palavra. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus que ele merece. Pastora Beatriz, vem para encerrar o culto em nome de Jesus. Receba essa palavra. Vai, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus.